eles estão com você o tempo todo. Guiam decisões, despertam desejos, aumentam sentimentos. Os 5 sentidos do ser humano foram dados por Deus, mas podem muito bem ser usados para afastá-lo dele. Pois são nos pequenos estímulos que chegam até você todos os dias que fazem o coração te convencer do engano. E aquilo que parece natural começa a afetar o espiritual. Por isso, é preciso entender o impacto silencioso que estes sentidos podem causar à sua fé. Prepare sua Bíblia e venha aprender como blindar a sua fé dos perigos dos 5 sentidos. Às 7h30 da noite, na Catedral dos Milagres, 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Graças a Deus que você está aí. Muito bom dia. Essa justiça que vem pela fé, ela não apenas acontece porque Deus ele existe, ou porque você está sofrendo. Essa justiça ela é provocada. Talvez você já conversou, talvez você já teve um familiar, talvez você já teve que passar um processo judiciário aonde você ouviu aquela expressão: eu vou ter que mover uma ação. Quando você move uma ação contra uma empresa, contra um indivíduo, você está requerendo um direito que é seu. E você sabe que se você não mover aquela ação, aquele direito pode ser tirado de você. Você pode ser privado daquele direito. Se nós entendemos essa situação clara para a nossa vida cotidiana, por que nós não vamos entender essa mesma situação para aquilo que se torna impossível? Porque a lei ela pode te dar um salvaguarda, mas a lei do homem tem limites. E é no limite da lei humana que entra o poder de Deus. Porque como nós vamos ler para você agora, esse poder, esse mover a ação em relação a Deus é pela fé. E hoje é um dia que você está convidado. Eu não entendo, não quero que você pegue esse convite como algo assim, deixa eu ver, eu vou pôr na minha agenda. Não. Seria uma intimação. Já que vamos falar de mover ação, deixa eu colocar esse termo. É uma intimação, porque quando é uma intimação, gostando ou não, você tem que ir, não é verdade? Alguém tem que te representar. Só que no altar de Deus, a única coisa que te representa é a fé. E é por isso que eu quero que você esteja conosco hoje, baseado nesse versículo que nós vamos ler agora. Preste muita atenção. Você pode escrevê-lo, abrir aí no seu celular, na sua Bíblia, e quando você passar pelas portas do centro de ajuda, você vai abrir e você vai ler, eu vim aqui por causa disso aqui que está escrito. Talvez você não eu não sou de igreja, eu não sou dado a esses negócios de religião, eu creio. Tudo bem, eu respeito. O que eu não aceito é você ficar sofrendo e achando que não tem solução para o seu problema. Você vai pegar esse versículo, vai entrar por essas portas e você vai falar, eu estou aqui por causa dessa palavra. E essa é a palavra. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Essa é a maneira que você sabe que você está usando a fé do jeito que Deus precisa, do jeito que Ele colocou dentro de você, para você ter essa vida. Você alcança o resultado. Você alcança o testemunho. Pegue o seu copo com água.
porque nós vamos usar dessa fé. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que nos assiste agora, eu nem sei como ou porquê dela está acordada. Talvez nem ela sabe, meu Pai, porque ela está orando. Ela nem gosta de orar. Talvez ela diz dentro dela que nem crê no Senhor, meu Pai. Mas ela está precisando de uma direção, de uma saúde, meu Pai. Tanto na mente dela, como no corpo, no espírito dela. E hoje é um dia que em todos os centros de ajuda, meu Pai, nós buscamos essa fonte para a alma, para a vida, para que essa pessoa tenha esse firme fundamento, porque, meu Deus, quem sabe o que ela está enfrentando, o que esse homem está enfrentando, ao ponto dele não confiar em mais nada, não acreditar em mais nada. Meu Pai, talvez o que ele não perdeu para estranho não, meu Pai. Ele perdeu para alguém que ele confiava. É isso que está fazendo essa pessoa ficar com essa agonia dentro dela, meu Pai. Porque se fosse um estranho, ele teria uma reação diferente. Agora, meu Pai, vi de alguém que ele confiava. É como se, sabe, a vida dele parasse. É como se quebrasse aquela vidraça, meu Pai, tudo despedaçasse, viesse a despedaçar. Meu Deus, quando ele beber dessa água, ajuda essa pessoa agora, meu Pai. Ajuda ela agora. Talvez ela está começando esse dia sem saber para onde ir, meu Pai. O que ela vai fazer? Então, ajuda ela a chegar ao teu altar, meu Pai. Para ela ali fazer desse momento um recomeço. Em nome de Jesus, beba dessa água. E receba essa condição agora. Aonde você estiver nos assistindo, receba esse firme fundamento, porque a tua vida não acabou não. Em nome do Senhor Jesus, você não vai terminar assim. Deus, Ele é contigo aí agora. Abre os seus olhos. Olha para mim. Hoje, você vai entrar por essas portas e você vai desafiar essa palavra. Hebreus 11, versículo 1 e 2. E você vai mandar uma mensagem para a gente, dizendo o que aconteceu. Você pode usar o QR Code, a nossa linha amigo, você pode procurar um altar, um centro de ajuda através do endereço eletrônico universal/localizar, porque nós esperamos você. Você não precisa enfrentar essa situação sozinho. Fique com esse testemunho de alguém que entendeu como esse desafio funciona e alcançou uma nova vida. Que Deus te abençoe. Até lá. Por fora, muitos anos trabalhando, representando essa farda, a farda da justiça, porém do lado de dentro, uma pessoa que sofria de vários transtornos, vivia completamente surtado. O meu interior sempre foi a maior injustiça na minha vida. A depressão, ela não é uma coisa que hoje você está e amanhã ela vai ser resolvida. Eu achava que eu conseguiria sair daquela situação de depressão. Sempre fui uma pessoa de procurar o combate, de ser um policial ativo, só que dentro de mim
aquele vazio, aqueles maus pensamentos, aquele Fernando depressivo me consumia dia após dia. Então eu procurava sempre uma válvula de escape. Era a bebida, saía, ficava o dia inteiro bebendo. E eu continuava trabalhando na corporação, porque eu amava aquilo que eu fazia. Só que dentro de mim as coisas cada dia pioravam mais. O meu comportamento na rua era aquele comportamento acelerado, né? Que qualquer tipo de discordância de alguma pessoa já era motivo da explosão. Fernando era um homem desequilibrado. Ele chegava do trabalho, não tinha paciência com nada. Qualquer coisa ele queria quebrar dentro de casa. Vivia triste, vivia magoado com o trabalho, com a vida. Eu lembro que eu tinha comprado um celular há menos de uma semana e eu taquei aquele celular na parede. Eu tinha um computador novo em casa, eu quebrei aquele computador todo e a minha esposa, a minha filha olhava para mim, como se eu fosse um animal. O meu corpo realmente, eu posso dizer que ele era o templo do diabo, porque eu tinha vários problemas de saúde. Acabei adquirindo 2 tumores, tive um tumor na região do peito, inclusive usava uma sonda para poder drenar. As coisas pioraram quando eu sofri um acidente em serviço, onde eu tive uma fratura na perna esquerda, fiquei afastado durante meses de licença no trabalho, minha perna afinou, perdi massa óssea, tive problemas psiquiátricos, passagens por hospitais psiquiátricos, uso de remédios controlados, os problemas financeiros se agravaram. Eu lembro que teve um dia que só tinha pão e água na geladeira. Foi terrível. A minha vida espiritual era completamente perturbada, porque eu via os encostos. Ele falava que não estava se sentindo bem, que tinha vontade de matar as pessoas, tinha vontade de fazer o mal, que tinha vontade de tirar a própria vida, mas dava para ver que era transtornos internos, né? Esse momento de descontrole que eu tive, ele gerou uma depressão muito grande, onde eu comecei a me afastar das pessoas, só queria ficar dentro de casa, queria ficar no quarto, enjaulado, trancado dentro do quarto, pensando, maquinando como seria eu tirar a própria vida. E foi numa noite dessas, onde, usando vários tipos de medicamentos, era uma madrugada, onde eu vi o programa da Igreja Universal. Como eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafios, como todo policial militar no Rio de Janeiro, ele está propício a desafios, eu ouvi aquela voz do homem de Deus me desafiando, falando que ali seria a última porta. Então eu já tinha colocado dentro de mim que eu iria à Igreja Universal, só que ao mesmo tempo a outra voz me freava e aquela voz falava para eu não ir. Peguei o carro do meu pai, com muito sacrifício de dirigir, descendo aqui no viaduto de Cascadura, próximo do solo sagrado. Já estava decidido a chegar no solo sagrado, me veio uma voz e disse: joga o carro no poste, tira a própria vida, faz aquilo que eu estou falando há tanto tempo na tua mente para você fazer, que para onde você vai ter paz. Foi aí que eu lembro muito bem que eu passei a marcha, eu joguei a segunda marcha e taquei o meu carro no poste. Só que nesse momento onde eu me atirei no poste com o carro, eu tive um apagão e só me recordei quando eu já estava dentro do solo sagrado, de frente ao altar. Eu tinha manifestado com espíritos malignos e eu olhei aquela situação e eu perguntei: o que eu estou fazendo aqui? O que é esse lugar? Eu lembro bem que eu cheguei num pastor, até meio agressivo, eu segurei no braço dele e falei: por que você me trouxe aqui nesse lugar? Que eu ia tirar a vida dele. E ele calmamente olhou dentro dos meus olhos. Eu nunca tinha visto um olhar daquele. Eu lembro que o pastor, ele era
baixinho, magrinho, e olhei para ele de uma forma de intimidar, e ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: você chegou no lugar certo, na hora certa, porque ninguém entra por essa porta se Jesus não tiver trazido. Parece que aquela palavra que ele falou para mim entrou dentro de mim, tirou um peso que eu estava sentindo. Pela primeira vez, eu tinha deixado de ouvir aquela voz dizendo ao tempo todo: se mata, se mata e se mata. Eu lembro que o meu pensamento foi: cadê o carro? Eu fui jogar o carro no poste. Eu tô vivo, eu tô aqui dentro. Coloquei a mão no bolso, a chave no meu bolso. Eu perguntei: pastor, o que aconteceu comigo? Ele me explicou o que tinha acontecido comigo, que eu tinha manifestado com espíritos, e eu vi naquele altar de Deus o tribunal para poder trazer uma justiça para a minha vida, porque eu não queria mais sofrer aquilo que eu estava sofrendo. Comecei as correntes, comecei os propósitos, e eu conheci o grupo UFP, que é um grupo que cuida dos policiais militares, dos bombeiros, dos profissionais da área de segurança, e esse acompanhamento me levou a conhecer a palavra de Deus. Aquela palavra entrou dentro de mim e eu comecei a lutar. Os problemas começaram a ser resolvidos, a depressão, a tristeza, aqueles pensamentos foram embora, fui curado do tumor que eu tinha no peito, o tumor que eu tinha na cabeça, tive um alívio financeiro, só que dentro de mim parecia que eu queria mais e mais e mais e nada conseguia preencher esse interior. Foi quando o bispo me fez uma outra proposta. Ele perguntou se eu estava disposto a ser revestido pela armadura de Deus. Então eu falei para mim mesmo: então eu tenho que sacrificar, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que ser revestido dessa armadura. Eu preciso disso na minha vida. Essa armadura era o próprio Espírito Santo dentro de mim. Foi então que veio a campanha da Fogueira Santa de Israel. Eu cheguei diante do altar e perguntei para Deus o que eu tinha que fazer nessa Fogueira Santa. E ouvi a voz de Deus. Eu tinha que me entregar completamente para buscar essa armadura. Eu passei a ouvir a palavra do Bispo Macedo todo dia. Toda madrugada, 3 horas da manhã, eu acordava para buscar o Espírito Santo. Eu li a Bíblia. Eu fui muito audaz ao ponto de falar para Deus: o Senhor não tem outra escolha. Eu lembro bem que chegou a hora de subir o altar, de cumprir o sacrifício. E aquele trajeto até o altar, eu fui contando os passos. De passo em passo, eu falava: eu tenho que receber, eu vou receber o Espírito Santo. Eu quero a armadura de Deus. Eu subi as escadas sem o Espírito Santo, sem essa armadura. Mas quando eu coloquei a minha vida, quando eu coloquei aquele sacrifício no altar, na mesma hora, o Espírito Santo, ele desceu sobre a minha vida. Aquela armadura que eu buscava, ela entrou dentro de mim. E dali começou aquilo que eu nunca vivi na minha vida. Fernando, hoje em dia, é um homem completo. Ele é um homem super presente, faz tudo que ele pode, faz mais do que ele pode pra gente, sabe? É um homem hoje transformado. Dá pra ver que a vida dele mudou completamente. A maneira de falar é mais calmo, no trato com as pessoas. Hoje, até olhando pro semblante dele, você vê que a vida dele mudou. Eu, na minha profissão, sou muito abençoado. O lugar que eu trabalho, eu sou muito abençoado. Eu faço atividade física intensa, eu não tenho nenhum problema de saúde. A minha mente hoje é uma mente de Cristo. Senti dentro de mim o desejo de levar para os meus colegas aquilo que eu recebi do altar, aquela armadura. Mas eu aprendi a chegar diante do tribunal. Eu aprendi o caminho de chegar diante de Deus e recorrer à justiça. Então, os meus problemas hoje, eu não resolvo na força do meu braço. Eu resolvo diante do tribunal de Deus.